Nihao, seus conspiracionistas de podcast alheio, tudo bem com vocês? Eu não sei quem é esse senhor, mas ele tá falando de alguma conspiração maluca da China na guerra da Síria. Eles não querem caminhar contra a Rússia, eles querem caminhar contra a China. Eles sentem que com a China não tem acordo. Por que com a China não tem acordo? Porque a visão da China do mundo é totalmente distinta. Quando você pensa entre Rússia e o mundo ocidental, você ainda tem coisas em comum. Os russos são cristãos, né? Igreja ortodoxa, né? Os russos etnicamente são parecidos. Tem uma história, se você for... Os russos etnicamente são parecidos. A Rússia vai dali da divisa ali com a Ucrânia, né? Acho que Romênia, Polônia, até aqui na Sibéria. O pessoal da Sibéria aqui é literalmente com cara de chinês, sabe? Então, não, né? Não são etnicamente todos parecidos, cara. A Rússia é um negócio gigantesco. São Petersburgo, etc. Tem uma história em comum em muitas coisas, na arte, na música, na música clássica. Com os chineses, o mundo ocidental não tem praticamente nada em comum. Ainda bem. Os chineses são comunistas, são ateístas, têm uma visão racial totalmente díspare. Então, não há nenhuma... Ainda bem, né? Nossa, ainda bem. Dúvida aqui que o futuro é um conflito com a China, dessa facção que venceu aqui. Mas para chegar no conflito com a China, eles querem estabilizar o Oriente Médio primeiro. E a Ucrânia... Peraí. Quem quer estabilizar o Oriente Médio? Porque, assim... O Ocidente branco rico tem zero interesse num Oriente Médio estabilizado. Inclusive, desestabilizar a região dos outros é o que eles fazem há uns 300, 400 anos. A China que literalmente fez um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, né? Um acordo diplomático para eles normalizar relações e tal. A China que estava organizando ali para ter uma área mais estabilizada, para ter mais dinheiro, né? Para o comércio circular com calma. O que o Ocidente faz é diametralmente oposto. É para a Rússia um passo para depois ela se proteger da China. Que eu já disse nos vídeos, os russos não têm nenhuma ilusão em relação aos chineses. Eles sabem que se um dia a Aliança Oriental vencesse a Ocidental, a próxima guerra deles seria contra a China. Por que eles ficam mutando guerra? Não pode falar guerra no YouTube? Rússia e China já entraram em guerra várias vezes. Oh. A região de Vladivostok, os russos tomaram dos chineses. Eles não têm nada em comum também com os chineses. Nada. É uma aliança de conveniência. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ponto. Sim. Então, 2025 convergem várias linhas de tempo, várias situações e fazem ser um ano muito desafiador. Agora, o chinês está observando tudo isso, né? Não. E ele não quer essa pacificação do Oriente Médio, sabendo que o próximo passo é ele. Nossa, não faz sentido isso aí, cara. Vocês estão lidando com argumentos que não têm raiz na realidade. Porque a realidade é justamente o contrário. É claro. Como é o que eles estão fazendo? Veja bem, numa luta, você está vendo o seu oponente futuro se desgastando e se enfraquecendo, você vai fazer tudo para que ele se desgaste ao máximo naquela luta. Você é a próxima luta. O cara ia lutar 10 rounds. E aí todo mundo achava que ele ia vencer em 2 rounds. Ele já está no 8º round e não vence. Você fala, pô, beleza, já vou pegar o cara cansado, né? A China está nessa posição. A China, o pensamento chinês, explica para nós. É muito difícil para o ocidental. O ocidental é individualista, é assodado, né? O oriental não. O oriental ele é mais coletivista e ele tem uma visão maior de longo prazo. Por exemplo, existe um conceito chinês que é o seguinte: oculte o seu potencial. Finja-se de fraco. Eu, inclusive, no vídeo 143, eu falo vários ditados do Sun Tzu que refletem esse pensamento. O ocidental é o contrário. Eu quero mostrar força, né? É Top Gun, porta-aviões andando no mar. Eu vou mostrando tudo. Eles não, eles são o inverso. Eles ocultam a sua força. Por exemplo, nós sabemos das armas antissatélites deles, e isso eu coloquei lá, por causa que a inteligência dos Estados Unidos divulgou relatórios. Mas você não vê eles falando das suas armas. Você não vê eles se vangloriando. Então, o chinês ele pensa mais estrategicamente.
Não é só isso, né? Existe uma diferença bem grande. Nessa comparação que ele está fazendo entre Estados Unidos e China, existe uma diferença bem grande. Por quê? Porque os Estados Unidos vendem arma para o mundo inteiro. Então, é interesse econômico deles que eles fiquem divulgando as paradas novas. Porque eles querem vender, né? E eles vendem para todo mundo. Eles vendem para a Al-Qaeda, eles vendem para o Estado Islâmico, e aí eles vendem para a Arábia Saudita, e aí eles vendem para a Rússia, eles vendem para todo mundo. Não sabe? O dinheiro dos Estados Unidos lá não tem ideologia, não tem cor, não tem nada. Dinheiro é dinheiro. Então, assim, é uma diferença muito grande, né, de mentalidade. Porque a China não está no negócio de armar o mundo inteiro. Os Estados Unidos está. Então, eles têm que fazer propaganda. Eles têm que ter essa, né, essa coisa gigantesca aí que é para mostrar, olha, a gente tem isso aqui para vender, você quer comprar? Médio e longo prazo. Ele oculta o seu potencial. Ele quer pegar você de surpresa. Então, voltando a esse tema, né, que você colocou, a China está numa posição confortável. Ela está ganhando dinheiro com a guerra da Ucrânia, porque está vendendo muito para a Rússia. Está comprando petróleo da Rússia barato. Assim como os Estados Unidos, né? Ganhando dinheiro e vendo os seus inimigos, seja a OTAN ou Estados Unidos, se enfraquecer mês a mês. Então é um jogo de paciência, Glauco. Então você pode ver que a todo momento a China vai marcar posições. Por exemplo, a China várias vezes esnobou Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Eu coloco lá. Lloyd Austin ficava implorando uma reunião com o secretário de Defesa, o ministro da Defesa da China, e ele não ia para reuniões com Lloyd Austin. Esnobava mesmo. Tá certo. Tem horas que ela marca uma posição porque é um jogo psicológico. Por outro lado, quando o Xi Jinping conversa, ele fala, não, nós precisamos ter uma boa convivência, nós precisamos ter uma boa manutenção de acordos comerciais. Claro, a China hoje é 31% da produção industrial do mundo. Mas ele precisa basicamente ganhar tempo. Vou te explicar. Por exemplo, hoje a China tem um dos maiores estoques do mundo de commodities, para não depender da comida vir de fora. A China é a maior fornecedora de terras raras para os Estados Unidos, que são essenciais para fazer armas. E o que ela fez agora? Bloqueou todas as vendas de terras raras para os Estados Unidos. Por quê? Só que sem o galho, germânio, etc., todas as... Por quê? Mas por que a China fez isso? Porque os Estados Unidos não param de colocar sanções na China. Aí a China falou, beleza, então, a gente vai parar de vender essas paradas para vocês. Aí a mídia dos Estados Unidos foi lá e falou o seguinte, gente, a gente condena essas sanções retaliatórias de vocês. Está errado isso aí. Porque na cabeça dos países brancos colonizadores, eles podem sancionar os outros porque eles são o povo escolhido por Deus para gerenciar o mundo. Então, eles sancionarem é certo. Agora, eles tomar a sanção de volta não pode. Não pode. Minerais, você não faz arma, você não faz um míssil. E os Estados Unidos não têm produção interna. Então, ela vai jogando. Ela aperta um pouquinho, depois te deixa respirar. Aperta um pouquinho, te deixa respirar. Mas o objetivo dela é de mais longo prazo. Se eu puder pegar você mais cansado, por que eu vou pegar você antes? Esses react hoje, eles estão muito duplo sentido, hein? Esses vídeos que a gente está vendo aqui agora tá muito duplo sentido. Não vai pegar ninguém não, tiozinho. Então ela vai fazer esse jogo de gato e rato. Né? Quando ela se sentir muito pressionada, ela cede a alguma coisa e vai querer empurrar o conflito mais para frente. Muitos especulam que o plano do Xi Jinping é 2027. Eu creio que será antes, porque ele já percebeu que o processo ocidental se acelerou bastante. Porque 2027 é o ano que, em teoria, o Xi Jinping sai da presidência. Não é que é o plano do Xi Jinping. É plano de quê, né? Plano de quê? Plano de saúde? Plano de quê, né? Mas 2027 é o último ano dele como presidente, né? E no âmbito interno, ele está sofrendo um desgaste profundo. Então ele mede até onde eu posso ir nesse desgaste interno e até onde eles estarão no ponto em que eu me sinto seguro para atacar. Veja bem, se ele faz uma operação militar contra Taiwan e dá errado, acabou o governo dele. Ele só vai fazer isso quando se sentir absolutamente seguro. Agora, professor, esse movimento da Rússia não desagrada a China? Qual deles? Não, quando a Rússia abre caminho para Israel no Oriente Médio, isso deveria... Né, a Rússia abriu caminho para Israel no Oriente Médio.
Não são os Estados Unidos e a Europa, é a Rússia a culpada da parada. Com a resistência, com a dificuldade de Israel ficar mais uns 2, 3 anos ali, e o senhor fez aquele alerta, né? Cara, o movimento deixa claro que quem controla é Israel. Israel controla os Estados Unidos, não o contrário. Exato. A Rússia não vai ter problema com a China porque abriu caminho para Israel e os Estados Unidos? Para a China, desagradou profundamente o acordo de Damasco. Porque para a China também interessa uma Rússia fraca. Pô. Claro que para a China interessa uma Rússia. A Rússia tem uma tecnologia de armas muito superior à China, em termos de mísseis hipersônicos, etc. Só que economicamente a Rússia é mais vulnerável. Ninguém está entendendo. Interessa para a China ver o Ocidente se enfraquecer e a Rússia também. Juntos. Claro. É um jogo de xadrez. Para ela interessa ela manter o seu parque industrial funcionando, uma economia forte que não está acontecendo, para financiar o poder armado, a Marinha, a Força Aérea, etc., e ver a Rússia, a Europa e os Estados Unidos se esfacelarem num desgaste. Essa era a perspectiva dela. Na hora que há uma composição entre Putin e Trump, ou seja, entre as facções, para que essa divisão, né, aconteça... O podcast desse cara é só propaganda, né? Já é a terceira. Já é a terceira propaganda. Em quanto tempo de vídeo? 7 minutos, cara. E não se enfraqueçam, não foi uma boa notícia para a China. Eu tô perdido. Ela preferia ver o desgaste da Rússia, ela preferiria ver a Rússia a cada dia se tornar mais dependente dela, dependente na venda de petróleo, dependente na venda de gás e dependente do apoio econômico da China. Ela queria que cada vez a Rússia tivesse mais na mão dela. E mais fraca a Rússia. E, por outro lado, o Ocidente se desgastando com a Rússia. Essa era a posição estratégica da China. Que é o que as facções perceberam, falando, peraí. Pô, Glauber, nós estamos brigando nós dois aqui, e o cara está ali só vendo a gente brigar, e uma hora ele vai bater em nós dois. Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma maneirada aqui, a gente não tem tudo em comum, mas vamos dar uma segurada, porque esse cara aqui vai vir contra nós dois. É assim... tentando traduzir numa linguagem popular. Sim. Entendeu? Putin sabe que não tem acordo com o chinês. A facção ocidental sabe que não tem acordo com o chinês. Pelo menos a facção. Eles precisam agora equilibrar essas pontas. E uma das maneiras de equilibrar essas pontas é anular a facção europeia, baseada em Bruxelas e baseada na Suíça. Então, eles agora vão trabalhar em conjunto para anular a facção europeia. Você poderá vir a perceber um movimento na Europa bem diferente, em função dessa necessidade de anular a facção europeia, que vai buscar, né, criar uma situação para não ser esmagada. Mas o objetivo agora é anular a facção europeia. Quem que vai anular quem? O que é a facção europeia? Como é que é essa anulação da facção europeia? O que a gente vai ver? Você poderá vir a ver... Por que os caras botam tanto verbo numa frase, né? Não é mais fácil, né, simplesmente ser, né, mais direto? Você poderá vir a ver... Gente, assim, eu não estou entendendo. Fala português, cara. Né? Fala um português que a gente consiga entender, né? Quem que vai anular quem? Qual que é o que a gente vai ver? Qual que é o... Eu tô perdidaço, cara. Eu devia ter feito uma planilha no Excel aqui para acompanhar isso aí. Então, a Europa, ao longo desses anos todos, né, ficou enfraquecida, né? Assistiu, né, esse crescimento aí da China, né, da Rússia. E agora, como é que fica, né? Nós vimos um movimento ali da Alemanha, movimento da França. Militarmente, a Europa, tudo que o senhor apresenta para a gente, tudo que nós acompanhamos nos últimos anos, nós estamos vendo esse movimento, o tabuleiro funcionando com Rússia, né? A China por trás ali, sem entrar em conflito quente, mas sustentando ali o parque bélico da Rússia, interessada no conflito no Oriente Médio, o Irã, né, atuando, e a Europa, durante muito tempo, parou de investir, se sente fraca,
protegida só pela OTAN, mas uma OTAN dependente dos Estados Unidos. Exatamente. Quando o Trump chega ou esse poder real, né, a facção dos Estados Unidos e da Israel concentra num problema que mais interessa aí, que é o Oriente Médio, a Europa subsiste como? Meu Deus do céu, cara, que dificuldade para acompanhar um raciocínio. Gente, eu acho que tomando muito esses suplementos de proteína, porque que dificuldade, cara, para botar um raciocínio assim, né? Que dificuldade, maluco. Assim, a Europa enfraquecida é um projeto dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não quer uma Europa unida, com uma moeda unida, com um povo unido, que tem muita gente na Europa e uma economia forte. Os Estados Unidos não quer isso. Então, o que os Estados Unidos fazem depois da Segunda Guerra Mundial? Europa, vocês estão todo quebrado aí, morreu um monte de gente, vocês não têm gente para defender vocês. Não tem problema. Não tem problema. Eu defendo vocês. Eu vou colocar aqui as minhas bases militares, eu vou proteger vocês se não preciso gastar com arma, né? E tá tudo certo. Isso é um projeto, né? Isso é um projeto dos Estados Unidos para enfraquecer a Europa. Não tem a ver com a China. Não tem nada do que esses caras estão falando faz sentido com a realidade, assim, muito pouco, muito pouco. E eles falam umas paradas que não tem nada a ver, cara. Uns negócios que não casam com nada. Por isso que nós... assim, ó, esses caras aí, para chegar no nível daquele maluco que o Luigi faz react, o maluco lá dos colunos do Lula, eu acho que é uma mensagem de WhatsApp, assim, que falta. Para os caras sair disso aí para aquele nível de clone do Putin. Nós estamos vendo agora uma crise na Europa. Por exemplo, na França, o primeiro-ministro sofreu um voto de desconfiança, o Macron não sabe o que fazer. E o Macron é altamente impopular e tem o parlamento contra ele. Na Alemanha, o Scholz também está numa crise política profunda na Alemanha, né? Inclusive com questionamentos quanto à capacidade dele de gestão, porque a economia alemã está indo para o buraco, né? Se você vai para a Inglaterra, também a situação é péssima, principalmente em relação à imigração muçulmana, que é outro fato importante para se dizer na Europa. A Europa já foi infiltrada. Infiltrada? A Europa já... Lá vem. Vocês preparem os seus corações aí, lá vem. Sofreu uma infiltração e uma operação encoberta, onde pode ser, a qualquer momento que eles quiserem, né, colocada uma questão de segurança interna a partir de dentro. Porque, sabe qual é o nome? Os caras falam de uma forma que, assim, porque a Europa foi infiltrada, que vai criar um ambiente... Infiltrada por quem? Que vai criar o quê? Pelo amor de Deus, cara, fala português. Em primeiro lugar, nas certidões de nascimento hoje no Reino Unido, Mohammed. Todas as crianças registradas, o nome mais registrado chama-se Mohammed. E sem contar variações do nome, né? Porque a grafia muda. Ora, se você procurar no Reino Unido, em vários lugares, na França, eles já são hegemônicos, com um detalhe, que é uma cultura que não se mistura. A Sharia é sua própria lei. É diferente, gente, das imigrações, por exemplo, que vieram para os Estados Unidos, irlandeses, etc. Que se adapta italianos. à cultura daquele país. Eles não. Eles não. Mantêm e vão expandindo, né? Com um detalhe. Surgiram pôsteres em Londres dizendo assim, se acostume com isso, o poder de vocês acabou. Eu estava verificando aqui, fazendo um fact-checking, né? Fazendo um fact-checking. E pior que o cara falou é verdade, tá? Na verdade não. Não, sim, é verdade. Mohammed, em 2022, foi o segundo nome mais popular. E em 2023, foi o nome mais popular na Inglaterra e no País de Gales. Pelo menos o cara acertou uma, hein? Mas, assim, de novo, né? Da mesma forma como a gente estava conversando ali antes na questão das Coreias, por quê que Mohammed é o nome mais comum da Inglaterra? Por quê? Né? Por que será? Bangladesh, Paquistão, né? Ex-colônias, Oriente Médio, ex-colônias, e era uma galera que tinha ali identidade, eu não sei se vocês sabem, né? Mas várias
colônias do estado da Inglaterra, eles tinham tipo um RG que era do Império. Eu vi algumas dessas em Hong Kong, da galera que nasceu antes de 1997. Eles ganhavam um RG que era do Império Britânico, que dava o direito de morar lá, se mudar e morar lá, trabalhar e tal, né? Não dava o direito de cidadania, mas facilitava a vida para quem queria morar lá. Então, por que será que tem tanto muçulmano na Inglaterra? Talvez, se eles não tivessem invadido um monte de país e cagado esses países, não tinha os muçulmanos na Inglaterra, né? Talvez, né? Talvez, só talvez. Mas aí a forma como esse senhor fala, né, é uma infiltração, e a cultura deles não tem nada a ver com a cultura da Inglaterra. Bom, aí é aquele momento que eu sou obrigado a usar de um tipo de expressão aqui que não é comum, mas pau no cu da Inglaterra, né? Se a Inglaterra não tivesse invadido o país dos caras, matado milhões, esses muçulmanos não estavam lá, eles estavam no país deles. Então, já há um questionamento afrontoso e você não vê dos estados europeus nenhuma reação. Pelo contrário. Pelo contrário, se você estiver na Europa, e até nos Estados Unidos, mas mais na Europa, e fizer um comentário crítico à relação da imigração, você vai ser rotulado de racista e preso. Certo? Então, na verdade, a Europa já sofreu essa... Negativo. Você pode fazer comentários sobre a imigração? Claro que pode. Claro que pode. Você não pode ser racista, né? Não pode ser islamofóbico, não pode ser xenofóbico. Você pode fazer comentários sobre imigração, os problemas que milhões de refugiados trazem, né? Porque, no fim, vários países não têm estrutura para lidar com esses milhões de refugiados, mas aí a gente tem que ir no cerne da questão. O porquê que tem tanta gente imigrando? Por que tem tanto refugiado? Por que esse volume gigantesco de muçulmanos está chegando na Europa hoje? O que causa essa imigração? Simplesmente falar, olha, a Europa está sendo infiltrada, né? O tal do The Great Replacement, né? A grande reposição, a grande substituição, né? Por quê? Eu não estou dizendo que esse Great Replacement é verdade, tá? É só porque esses caras malucos acreditam nessas coisas. Mas por que isso acontece? Né? Então, dá para falar sobre problemas dessa imigração grande, de países que não têm estrutura? Claro que dá. Claro que dá. Mas aí a gente tem também que entender o porquê que isso acontece, né? Não é simplesmente falar, tem uma infiltração de muçulmanos aqui e aí eles vão tirar os nossos empregos. Ok, para de cagar no país dos caras, que eles não vêm tirar o teu emprego, né? Entre aspas, bem grande. Infiltração. Já existem comandos e exércitos lá dentro, esperando uma ordem. Exército? E quando começar uma confusão interna, como é que ela vai combater um inimigo externo? Vamos àquela que eu apresentei no vídeo. A Inglaterra tem 72 mil soldados. 72 mil, cara? Eu acho que a Rússia perdeu já 200 ou 300 mil só na guerra da Ucrânia. A Ucrânia... Eles perderam no mato na Ucrânia? Como é que é? A Rússia perdeu como assim? Os caras precisam... Eles precisam aqueles nomezinhos para quando a criança vai para a praia, caso a criança se perca, tem o nome ali do pai, da mãe, telefone e tal? Eu não entendi. Já perdeu 500 mil. O cara tem 72 mil soldados, vai fazer o quê? Eu mostro lá um relatório da Câmara deles, dizendo que o exército inglês é inexpressivo. Agora você imagina o seguinte... Ufa! Até que enfim, muito obrigado, senhor, muito obrigado. Até que enfim chega desse exército sugador assassino pelo mundo, chega. Seguinte, você imagina esse exército saindo para lutar numa outra situação externa e começa uma guerra interna, uma guerra civil. Problema deles. Tomara, meu senhor, que você esteja vendo o futuro, tomara. Porque é o que eles merecem de tudo depois que eles fizeram no mundo inteiro, mano. É o mínimo que eles merecem. E também, assim, olha só. Se a gente for falar de história da Inglaterra, não é nada muito diferente do grande histórico que eles têm, porque eles tiveram um monte de guerra civil, eles foram invadidos pelos normandos sei lá quantas vezes, né? Tanto os caras que vinham os nórdicos que vinham da Noruega, da Dinamarca, e depois esses nórdicos se mudam para a Normandia e eles invadem da Normandia. Então, assim... Não é nada de novo. Se eles tivessem sendo invadidos, eles foram invadidos pelos romanos. Então, assim, não é nada de novo na história da Inglaterra. Eles já deviam estar acostumados a ser invadidos. Quem vai segurar uma guerra civil na Inglaterra, E guerra civil também eles deviam estar acostumados. França, no Reino Unido, na Alemanha?
Quem vai segurar se o exército deles ainda, o pouco que tem, estiver lutando fora? Então a situação é muito delicada na Europa. A Europa está numa situação extremamente frágil. Por causa de porque quê, né? ela sofreu uma guerra já de infiltração e segundo, né, já se falou, parece que existe um comentário do Gaddafi, que morreu na Líbia. Ele disse assim, nós vamos invadir a Europa sem disparar nenhum tiro. E, de fato, a Europa está invadida. Já a facção... Que situação triste, eu espero que piore. A gente cresceu no mundo, né, vendo aí França, Alemanha, Itália, como se esses países sempre existissem dessa forma, né? Mas a verdade é que essa unificação desses países é recente, tipo 150, menos de 200 anos. A Alemanha mesmo não era um país há 200 anos atrás. A Itália, nos anos 40 e 50, tipo, era 5% da população que falava italiano. A grande maioria falava dialetos locais, porque não era um país unificado. Quer dizer, não era, nos anos 40 já era, né? Mas ali no início do século XX, estava se unificando ainda. E a França, a mesma coisa. Todos esses países meio que era a mesma coisa. Era um monte de reinado, um monte de reinozinho pequeno que foi sendo meio que cercado. O que aconteceu com o Japão? O que aconteceu com a China? Em parte por causa de capitalismo, né? Que foi um processo do capitalismo. Mas, assim, essas guerras, isso que ele está falando aí, é uma coisa que acontece lá desde sempre, né? Sempre aconteceu. E próprio internamente, não existe uma unidade assim, nossa, né? Nós somos franceses há 2000 anos, como é na China. Isso não existe. Na Alemanha não existe, na Itália não existe. A Itália, eles tentaram criar essa coisa, né? Principalmente com os fascistas, de não, porque em Roma, né, a gente é descendente dos romanos. Maluco, é uma zona. Sempre foi uma zona. E aí esse cara vem com essa história de eles estão sendo invadidos pelos muçulmanos. E já aconteceu também, né? Os muçulmanos já invadiram a China. Já invadiram a Europa há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Mas dessa vez é só retribuição. Os Estados Unidos, percebendo o mesmo movimento, qual é uma das bandeiras do Trump? Expulsar os imigrantes. E segundo hoje eu li, já tem imigrantes lá ilegais voluntariamente saindo dos Estados Unidos, né? O governador do Texas tem adotado medidas duras com apoio do Trump. Eles querem agora... O Texas hoje tem mais pessoas latinas do que brancas, tá? Só para vocês terem ideia. Tirar o pessoal de dentro dos Estados Unidos para que não aconteça a mesma coisa. Só que o exército dos Estados Unidos é muito mais forte que o da Europa. Né? A estrutura de guardas nacionais, etc., nos Estados Unidos, população armada, né? 300 milhões de armas, é outro papo. Ainda que os Estados Unidos tenha sido infiltrado, ainda que lá haja hoje mais ou menos 69 mil militares chineses profissionais de comandos, ainda que hajam dispositivos, inclusive nucleares, enterrados em algumas cidades, mesmo assim os Estados Unidos têm uma estrutura capaz de confrontar essa situação. Na Europa não existe, né? Por exemplo, o Putin foi muito claro em dizer: a Europa não tem nenhuma defesa contra mim. Se eu disparar meus mísseis contra a Europa não tem um sistema para combater meus mísseis. E não tem mesmo. A Europa, como você bem disse, sempre se bardiziou no guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos. Hoje ela é um continente indefeso, infiltrado, estagnado economicamente. Essa é a realidade da Europa hoje. Ai, preconceito. Ai, que bonito o preconceito. Então, e aí o Trump, ele tá atraindo esse acordo histórico com a Europa, quando ele abandona, dá para dizer que é uma traição? O senhor falou para mim que nesse movimento traição não é incomum, né? Então, bom, tem um elemento da traição que eu quero que o senhor fale, mas para retomar e não deixar passar, a situação da Europa, então, vai ser praticamente aceitar a imposição do Putin para que ele não se expanda mais, né? Porque se o Putin quiser expandir, ninguém segura, né? Mas a Europa vai tentar, volto a dizer, daqui a 20 de janeiro, com certeza, e depois também, a Europa vai tentar atrair os Estados Unidos para uma guerra.
Você, É literalmente o contrário, cara. Os Estados Unidos que estão jogando a Europa para dentro de uma guerra. como eu já disse, tem várias maneiras de provocar uma guerra. Né? Fazer um atentado de falsa bandeira, criar uma pseudo-ataque com armas químicas. A Europa só tem essa saída para ela. E ela sozinha não fica em pé. Ela precisa atrair a facção europeia. Facção. Por exemplo, quando você diz da traição, Da traição, não é que a facção que ganhou nos Estados Unidos traiu a facção europeia. Desde o início, ela tentou convencer a facção europeia que o melhor caminho era pelo Oriente Médio. Se você lembrar do primeiro governo Trump, quantas reuniões ele fez com os europeus Quantas? e disse, olha, eu não quero que a OTAN seja assim, vocês têm que aumentar seus gastos militares. Ele fez reunião com o Putin, ele foi acusado de ser amigo do Putin. Lembra do Russiagate, que inventaram um relatório dele com a Rússia? Faltava muito para acabar isso Desde aqui. o início, o Trump tentou se aproximar da Rússia para quebrar as pernas da China. Porque ele nunca quis essa facção que Rússia e China lutassem juntas. Por quê? Eu tenho relatórios que eu divulguei no canal em 2020 Ixi. e até antes, onde em todas as projeções de guerra feitas pela Rand Corporation, Ai, em todas, sem exceção, quando China e Rússia lá atrás lutavam juntas, eles ganhavam. Rand Corporation. Nossa. Então, qual foi o pensamento lá no primeiro governo Trump? Ou se eles lutando junto ganham, e eu separar os dois, não ganham mais. Então, Trump tentou se aproximar do Putin no primeiro mandato, para afastar a Rússia da China. Quando ele fez isso, o que a facção europeia fez? O que ela fez? Foi Me lá e conta. bombardeou, inventou a história do Russiagate, ele teve que se afastar da Rússia. E eles tentaram se compor com a facção europeia. José E aí, Maia. o que a facção europeia fez? Deu um golpe nele e botou o Biden no poder. Aí começou uma situação que assim, olha, não temos mais como. Ele está dizendo, então, que a Europa interferiu nas eleições dos Estados Unidos. Pelo menos não é a China, né? Não é a China, não é a Rússia, nem o Irã, é a Europa. Acordo. Nossa visão é uma, a deles é outra. E aí, quando o Biden Socorro! passou dos limites no que tange aos interesses do Oriente Médio e de Israel, aí a decisão foi tirar. Por que não se repetiu, Glauber, nessa eleição que você viu na eleição anterior americana? Por que botaram Kamala Por para quê, ser a cara? candidata? Por quê? Tantos políticos democratas que falam bem, que sabem coordenar suas ideias, que têm argumentos, botaram a Kamala. Eu não preciso dizer, né? A mulher não conseguia raciocinar. Porque ela era a escolha lá do Chique-Chique, né? É por isso. Ok, tá bom, né? Tá bom desse José Maier da Shopee aí falando besteira, né? Eu vou lá pegar o meu umidificador porque tá difícil de respirar aqui.